Olá, meu nome é João Alves de Souza, tenho 75 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história que virou a minha vida de cabeça para baixo. Antes de mais nada, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. E por favor, me contem nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que essa minha jornada está alcançando tantos lugares. Era o ano de 1978. Eu tinha 28 anos e acreditava ter encontrado a paz no meu sítio no interior de Pernambuco. Daquelas terras onde o sol castiga e a vida é um constante desafio, mas a gente ama cada pedacinho. Minha esposa, Maria, era a mulher mais bonita da região, e nosso casamento, embora simples, parecia um refúgio. Casamos cedo, eu com 20 e ela com 18. Naquela época era assim, homem trabalhador e mulher recatada logo formavam família. Tínhamos 2 filhos pequenos, o Pedro de 5 anos e a Ana de 3. Eu era lavrador, acordava antes do sol nascer, cuidava da roça, trazia o sustento para casa. Maria, minha esposa, cuidava das crianças e da casa, uma verdadeira guerreira. Minha vida girava em torno do bem-estar da minha família. Eu era um homem simples, feliz com o que tinha. Lembro como se fosse hoje. Era um sábado de sol causticante em pleno agosto de 1978. Eu tinha saído para a feira na cidade vender um pouco da nossa colheita. Maria me pediu para comprar umas fitas de cabelo para Ana e um brinquedo para o Pedro. Voltei no final da tarde, cansado, mas com a sacola cheia e o coração leve. Ao me aproximar de casa, vi uma caminhoneta de luxo estacionada, dessas que só os ricos da cidade tinham. Meu sangue gelou. Quem poderia ser? Entrei em casa e o silêncio me pareceu ensurdecedor. Chamei por Maria, pelos meus filhos, nenhum sinal. No quarto, encontrei um bilhete em cima da cama, a letra elegante de Maria. Minhas mãos tremeram ao desdobrar o papel. João, cansei dessa vida na roça. Fui embora com o Dr. Ricardo. Ele pode me dar o que você nunca vai ter. Cuide das crianças. Adeus. Aquela não era a primeira vez que eu sentia que algo estava errado. Nas últimas semanas, Maria andava diferente, mais arrumada, falava de querer coisas melhores, da vida na cidade grande. Os vizinhos, coitados, já tentavam me avisar com olhares de pena e sussurros disfarçados. Numa vila pequena como a nossa, a gente é sempre o último a saber da própria desgraça. Naquela noite, abracei Pedro e Ana. Eles choraram pela mãe. Eu também chorei, mas sem que eles vissem. Chorei pela Maria que eu conhecia, pela família que acreditava ter construído. Dormi no chão do quarto das crianças, com eles aninhados em meus braços. Maria tinha me trocado por um homem rico, me humilhado e ainda me abandonado com 2 filhos pequenos, mas algo dentro de mim havia se quebrado e renascido. Uma semana depois, eu estava consertando uma cerca quando meu compadre, Zé do Carmo, veio até mim. Ele sempre foi um homem bom, de poucas palavras, mas de grande coração. Compadre, me desculpe me intrometer, mas a cidade inteira está comentando. A Maria está morando na casa do Dr. Ricardo, lá perto do centro. Dizem que até ele comprou uns vestidos de seda para ela. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Uma coisa era a traição, outra era a humilhação pública. Ela tinha montado outra vida, outro ninho, e eu era o bobo da corte. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei a pouca economia que tinha guardado para a semente. Deixei as crianças com minha irmã e peguei o ônibus para a cidade. Não foi difícil encontrar a casa do Dr. Ricardo, um casarão imponente com grades de ferro e um jardim florido. E lá estava ela, Maria, saindo para passear, vestindo um vestido que nunca vi com os cabelos soltos, rindo de um jeito que nunca ria comigo. Ela parecia outra pessoa. Não me aproximei, não fiz escândalo como muitos fariam. Voltei para casa e passei a noite inteira pensando no que fazer com minha vida estraçalhada. Naquela época, um homem abandonado pela mulher com filhos pequenos era motivo de chacota. Como eu sustentaria meus filhos sozinho? O que as pessoas iriam dizer? Como encararia os olhares na feira, na igreja, na venda?
mas algo dentro de mim havia mudado. Aquela ideia dela de que eu nunca poderia dar a ela o que ele podia, me feria, mas também me impulsionava. Era isso que ela pensava de mim? Que eu era apenas um lavrador sem futuro? Foi naquela noite, chorando sozinho na minha rede, depois que meus filhos dormiram, que tomei a decisão que mudaria para sempre o rumo da minha história. Eu provaria para Maria, para a cidade e principalmente para mim mesmo que eu era muito mais do que apenas um lavrador abandonado. Eu seria a vingança perfeita. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã para as crianças, olhei para o sol nascendo e disse em voz alta: "Ela vai se arrepender." Pedro e Ana me olharam curiosos. Mal sabiam eles que aquele dia marcava o início da minha transformação. Talvez vocês estejam pensando que eu fui correndo tirar satisfação com o Dr. Ricardo, ou que peguei minhas coisas e abandonei o sítio naquele mesmo dia. Mas não foi assim que aconteceu. Em 1978, um homem na minha situação, com 2 filhos pequenos e pouca instrução, tinha poucas opções, e eu sempre fui do tipo que planeja antes de agir. Na manhã seguinte àquela descoberta, depois de deixar as crianças com minha irmã, me olhei no espelho rachado do banheiro. Meu rosto estava marcado pelo sol, minhas mãos calejadas pela lida na terra. Usava as mesmas roupas puídas de sempre. De repente, percebi que não me reconhecia mais naquela imagem. "João", disse para mim mesmo, "você tem apenas 28 anos e já parece um velho cansado." Foi quando me lembrei do Sr. Raimundo, um velho professor aposentado que vivia no vilarejo vizinho. Ele era uma lenda, um homem que lia livros em latim e que havia ensinado a todos os que hoje eram doutores na capital. Eu o admirava desde sempre. Ele era viúvo, morava sozinho e era respeitado por todos. Uma vez por mês, ele ia à capital, trazia jornais e livros. Seus olhos brilhavam quando falava de conhecimento. Vesti minha melhor camisa, aquela que guardava para ir à missa de domingo. Penteei o cabelo com capricho e fui até a casa dele. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca quando batia em sua porta. "João, que surpresa agradável!" ele disse, me convidando para entrar. "Aconteceu alguma coisa com Pedro ou Ana? Estão aprendendo bem?" "Não, Sr. Raimundo. Vim falar sobre mim. Quero estudar. Quero aprender a ler e escrever melhor, entender de negócios." Ele me olhou com aqueles olhos sábios, me ofereceu um café e ouviu minha história. Não contei sobre a traição. Disse apenas que precisava construir um futuro melhor para os meus filhos. Ele não fez perguntas, apenas assentiu. "Sabe, João, nunca é tarde para aprender. Você terminou o primário, não foi?" "Sim, mas faz tanto tempo. 15 anos. Nem sei se lembro de alguma coisa." "Eu te ajudo. Você pode começar lendo os jornais que trago e depois vamos para os livros. Se for dedicado, em alguns meses estará lendo e escrevendo como gente grande." Ele me explicou que na cidade vizinha havia um curso noturno para quem quisesse terminar o ensino médio. Era possível ir e voltar de ônibus no mesmo dia. "Mas, Sr. Raimundo, como vou explicar isso para os meus filhos e minha irmã? E o dinheiro para as passagens?" "Uma coisa de cada vez, João. Primeiro vamos ver se você realmente quer isso. Vou te emprestar alguns livros. Leia 1 hora por dia, quando as crianças estiverem dormindo. Daqui a um mês conversamos novamente." Saí da casa dele com 2 livros grossos e uma sensação estranha no peito. Era medo, misturado com algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Durante 1 mês, estudei escondido depois que todos dormiam. Reaprender a ler, a escrever, a fazer contas. Tudo parecia difícil no começo. Meus olhos ardiam de sono, mas algo dentro de mim me empurrava para continuar. Escondia os livros embaixo do colchão durante o dia. Minha irmã e as crianças nem notaram minha nova rotina. Eu continuava trabalhando na roça, cada vez mais determinado. Um dia, minha filha Ana me encontrou estudando. "Papai, por que você está lendo esse livro grande? É história para crianças?" "Não, filhinha. Papai está estudando para aprender a ler mais rápido, para ser um homem de negócios um dia." Seus olhinhos brilharam. "Verdade? Você vai ser um homem de negócios, como os da cidade?" "Se Deus quiser um dia."
Posso contar pro Pedro? Meu coração gelou. Ainda não, querida. É uma surpresa. Nosso segredinho, pode ser? Ela sorriu e prometeu guardar segredo. Naquela noite, enquanto a colocava para dormir, ela sussurrou: Papai, você vai ser o melhor homem de negócios do mundo. Aquelas palavras me deram força para continuar. Quando voltei a conversar com o Sr. Raimundo, um mês depois, ele me testou com algumas perguntas. Fiquei surpreso ao perceber que me lembrava de mais coisas do que imaginava. Ele sorriu, satisfeito. João, você tem potencial. Vou te ajudar a estudar para o curso noturno. As provas serão daqui a 6 meses. E quanto vou precisar pagar pelas aulas? Nada, mas com uma condição. Quando você se tornar um homem bem-sucedido, você deverá fazer o mesmo por um outro homem que precisar de ajuda. Isso me emocionou profundamente. Prometi que honraria aquele compromisso. Nas semanas seguintes, criei uma rotina. 3 vezes por semana, dizia à minha irmã que ia vender produtos na cidade vizinha. Na verdade, ia para a casa do Sr. Raimundo estudar. Ela nem questionava. O dinheiro para as passagens futuras e material escolar eu conseguia economizando cada centavo que sobrava da roça e vendendo alguns legumes extras na feira. Guardava tudo em uma lata velha de biscoitos escondida no fundo do meu guarda-roupa. O tempo foi passando e com ele, minha confiança crescia. Percebi que tinha facilidade com números, algo que me surpreendeu. Português era mais difícil, principalmente as regras da gramática, mas eu me esforçava o dobro nesses assuntos. Certa noite, 5 meses depois de começar a estudar, minha irmã chegou mais cedo em casa e me pegou com os livros na mesa da cozinha. Fechei-os rapidamente, mas não a tempo. O que é isso, João? Que livros são esses? São livros que estou usando para me informar melhor sobre a lavoura, menti, sentindo o rosto queimar. Ela pegou um dos livros. Princípios de contabilidade para iniciantes. Contabilidade? Pra quê, João? Para contar os grãos de feijão? Ela riu, um riso de deboche que me cortou como uma faca. Para ter um diploma, para poder trabalhar em algo que não seja só na roça, se um dia eu precisar. Meu rosto mudou. Não era mais deboche, era preocupação. Trabalhar? Um homem não precisa dessas coisas, João. Você já tem a roça, seus filhos. Isso é conversa do Sr. Raimundo, não é? Aquele velho que pensa que é sábio demais. Não é conversa de ninguém, é minha decisão. Ela bateu na mesa, fazendo os livros pularem. Você é o pai dessas crianças. Sua obrigação é cuidar da roça e dos filhos. Vi uma veia pulsar em sua testa, sinal de que estava realmente furiosa. Em outros tempos, eu teria recuado, pedido desculpas, prometido desistir da ideia. Mas algo tinha mudado em mim naqueles meses. Vou continuar estudando, irmã. Posso ser lavrador e ainda assim ter um diploma. Ela respirou fundo, como se tentasse se controlar. Então, seu tom mudou para algo que tentava parecer razoável. João, você não entende como o mundo funciona. Ninguém vai contratar um lavrador sem experiência na cidade. Você vai gastar tempo e dinheiro à toa. Se for à toa, o tempo e o dinheiro são meus para gastar. Nunca tinha falado com ela assim. Nós dois ficamos surpresos. Ela me encarou por um longo momento, depois pegou os livros e os jogou no chão. Isso acaba aqui. Amanhã mesmo vou falar com o Sr. Raimundo para ele parar de colocar essas ideias na sua cabeça. Saiu batendo a porta. Depois que tive certeza que ela tinha ido embora, resgatei os livros do chão, limpei-os e os escondi melhor. Naquela mesma noite, Sr. Raimundo recebeu a visita furiosa da minha irmã. No dia seguinte, ele me contou. Ela gritou, ameaçou, disse que ia me denunciar ao padre, ao delegado, a não sei mais quem. Ele riu. Como se eu me importasse. Tenho 80 anos, João. Já vi gente como sua irmã vir e ir. Continuaremos suas lições. Só precisamos ser mais discretos. E assim foi. Passei a estudar na casa do Sr. Antônio, um amigo do Sr. Raimundo, que morava do outro lado da cidade. Era mais longe, mais complicado de chegar sem ser visto, mas eu estava determinado. 2 meses depois, fiz as provas do curso noturno na cidade vizinha. Disse à minha irmã que ia visitar um parente doente. Ela, como sempre, mal prestou atenção. Talvez até tenha ficado feliz por ter a cava mais tranquila. O dia que recebi os resultados foi um dos mais felizes da minha vida. Tinha passado com notas altas em todas as matérias. Não contei a ninguém, além do Sr. Raimundo e do Sr. Antônio. Guardei o certificado dentro da minha Bíblia,
o único lugar onde sabia que minha irmã jamais olharia. Estava com o ensino médio completo agora. Era só o começo, mas já me sentia diferente. Olhava para o futuro com outros olhos. O próximo passo seria o vestibular para o curso de contabilidade, que aconteceria dali a 4 meses. Naquela noite, olhando para meus filhos dormindo, prometi a mim mesmo que, não importasse o que acontecesse, eu não desistiria. Não estava mais fazendo aquilo apenas para provar algo a Maria ou para ter independência financeira. Estava fazendo por mim, pelo João que tinha sonhos aos 17 anos e que os havia enterrado para ser apenas o lavrador da roça. Aquele João estava despertando novamente e nada nem ninguém o faria voltar a dormir. Preparar-me para o vestibular de contabilidade foi como subir uma montanha carregando meus 2 filhos nas costas. Cada página estudada, cada exercício feito, era uma pequena vitória contra o tempo escasso e o cansaço. Acordava às 3 da manhã para estudar antes que a casa despertasse. Aproveitava o tempo que meus filhos estavam na escola para resolver exercícios. Às vezes adormecia sobre os livros e acordava sobressaltado com marcas de papel no rosto. Em casa, o clima ficava cada vez mais tenso com minha irmã. Eu não escondia mais minhas saídas para os estudos. Reclamava, dizia que estava virando as costas à família, me comparava ao vagabundo do meu marido. Cada palavra dela era como gasolina no fogo da minha determinação. O vestibular seria em dezembro de 1979. Faltavam apenas semanas. Estudava como nunca, decorando fórmulas enquanto trabalhava na roça, recitando regras de contabilidade enquanto caminhava para a feira. Nas vésperas do exame, uma notícia abalou nossa pequena vila. Maria estava de volta, grávida. Fiquei sabendo pelo próprio Dr. Ricardo, que veio até o meu sítio, pálido, me contar. João, a Maria ela está esperando um filho meu. Mas ela me deixou. Voltou para a casa dos pais dela, em São Paulo. Disse que não aguenta mais a vida no interior, que se arrependeu de ter deixado a carreira na capital para me seguir. Não pude evitar um sorriso irônico. Então ela descobriu quem ele realmente era. O que você espera que eu faça, Dr. Ricardo? Abandone uma criança que ainda vai nascer? Não, respondi com uma calma que nem eu mesmo esperava. Espero que você assuma suas responsabilidades, mas não pense que isso muda meus planos. Amanhã vou fazer o vestibular para o curso de contabilidade. Em casa, o clima ficava cada vez mais tenso com minha irmã. Eu não escondia mais minhas saídas para os estudos. Ela reclamava, dizia que eu estava virando as costas à família. Me comparava ao vagabundo do meu marido. Cada palavra dela era como gasolina no fogo da minha determinação. O vestibular seria em dezembro de 1979. Faltavam apenas semanas. Estudava como nunca, decorando fórmulas enquanto trabalhava na roça, recitando regras de contabilidade enquanto caminhava para a feira. Nas vésperas do exame, uma notícia abalou nossa pequena vila. Maria estava de volta, grávida. Fiquei sabendo pelo próprio Dr. Ricardo, que veio até meu sítio, pálido, me contar. João, a Maria ela tá esperando um filho meu, mas ela me deixou. Voltou para os pais dela em São Paulo. Disse que não aguenta mais a vida no interior, que se arrependeu de ter deixado a carreira na capital para me seguir. Não pude evitar um sorriso irônico. Então ela descobriu quem ele realmente era. O que você espera que eu faça, Dr. Ricardo? Abandonar uma criança que ainda vai nascer? Não, respondi com uma calma que nem eu mesmo esperava. Espero que você assuma suas responsabilidades, mas não pense que isso muda meus planos. Amanhã vou fazer o vestibular para curso de contabilidade. Ele me olhou atônito. E ainda com essa ideia na cabeça, João? Pelo amor de Deus, agora menos que nunca. O que as pessoas vão pensar? O homem abandonado estudando para ser contador, enquanto a ex-mulher volta grávida? Você quer ser motivo de chacota? O que as pessoas vão pensar? Repeti suas palavras lentamente. É só isso que te preocupa, não é? A aparência, o que vão dizer, não o fato de ter destruído nossa família. Ele deu de ombros. É a vida, João. Mulher é mulher, acontece. Aquela frase, mulher é mulher, acontece, ecoou na minha cabeça a noite toda. Era a justificativa universal para todo tipo de traição, abandono e desrespeito que homens como eu sofriam calados, como se fosse parte da natureza. Algo contra o qual era inútil lutar. No dia seguinte, vesti minha melhor roupa.
Passei um pouco de gel no cabelo. Disse aos vizinhos que ia à cidade vizinha fazer compras para o Natal, mas na verdade estava indo prestar o vestibular. Deixei as crianças com minha irmã. O prédio da faculdade era imponente, um casarão antigo com escadarias de mármore. Entrei com as pernas trêmulas, me sentindo pequeno e fora de lugar. Os outros candidatos eram em sua maioria jovens, recém-saídos do colégio. Havia apenas alguns mais velhos como eu. Sentei na carteira designada e esperei. Quando o fiscal distribuiu as provas, olhei para aquele papel e pensei em todas as noites de estudo, todas as humilhações, todas as lágrimas. Não podia desperdiçar aquela chance. A prova durou 4 horas. Respondi cada questão com cuidado, lembrando dos conselhos do Sr. Raimundo. Não tenha pressa, leia 2 vezes antes de responder. Quando entreguei minha prova, senti um misto de exaustão e alívio. Voltei para casa sabendo que havia feito o melhor possível. Agora era esperar. Os resultados sairiam em janeiro, pouco depois do Ano Novo. Durante aquele mês de espera, a vida em casa ficou ainda mais difícil. Com a volta de Maria e a gravidez, os comentários na vila se intensificaram. Minha irmã me pressionava para que eu desistisse dessa loucura. Meus filhos perguntavam da mãe por que ela não voltava. Na semana do Natal, estávamos preparando a ceia, quando Maria apareceu inesperadamente no meio da tarde. Vinha com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de vergonha e determinação. Precisamos conversar, João. Mandei as crianças para brincar no quintal e me sentei na mesa da cozinha. O bebê nasce em 2 meses, ela disse com a voz embargada. Dr. Ricardo me deixou, voltou para a esposa. Eu não tenho para onde ir. A notícia caiu como um raio, mas não me surpreendeu. E os seus filhos aqui? Eles não precisam de mãe presente? Vou visitá-los nos fins de semana. E, se você me deixar, quero morar aqui de novo. Posso ajudar nas despesas? Ajudar? É assim que você planeja ser mãe? Mandando dinheiro de longe? E morar aqui? A casa que você abandonou? Os filhos que você deixou? Senti a raiva ferver dentro de mim. Você só estava aqui de corpo, nunca de alma. Pelo menos agora está sendo honesta. Ela pareceu aliviada com minha reação. Provavelmente esperava gritos, suplícios, mas aquele João já não existia mais. Vou embora depois do Ano Novo, ela disse, levantando-se. Se você quiser, posso ficar no vilarejo, mas não vou te incomodar. Não estou pedindo favores, Maria. Estou exigindo o que é direito meu e dos meus filhos. Ela assentiu e saiu. Fiquei ali sentado à mesa da cozinha, olhando para a pequena árvore de Natal que meus filhos haviam enfeitado. A imagem da família unida parecia agora uma ironia cruel. Naquela noite, depois que todos dormiram, chorei em silêncio. Não pela perda da esposa. Esse luto eu já tinha feito há muito tempo, mas pelo fim definitivo daquela família que sonhei construir. Por mais que tentasse ser forte, o medo do futuro me assombrava. Como criaria 2 filhos sozinho? Como enfrentaria os olhares e comentários maldosos numa vila pequena, onde homens abandonados eram considerados fracos? O Natal passou como um borrão. Tentei manter as aparências por causa das crianças, mas elas percebiam que algo estava errado. Na noite de Ano Novo, Maria não apareceu. Disse que tinha ido visitar uma tia doente em outra cidade. Mais uma mentira que engolia em silêncio. Na primeira semana de janeiro de 1980, recebi 2 comunicados que mudariam minha vida. O primeiro foi uma carta da faculdade informando que havia sido aprovado no vestibular de contabilidade. O segundo foi o anúncio oficial de Maria. Ela havia se mudado para uma cidade vizinha, tentando recomeçar a vida por lá. Quando recebi a carta de aprovação, corri para a casa do Sr. Raimundo. Mostrei-lhe o papel, minhas mãos tremendo de emoção. Eu sabia, João, eu sabia que você conseguiria. E agora, Sr. Raimundo, como vou fazer para estudar, cuidar dos meus filhos e da roça, tudo sozinho? Ele segurou minhas mãos entre as suas. Um dia de cada vez, meu filho, um dia de cada vez. Naquela noite, contei às crianças que havia sido aprovado para me tornar contador. Também disse, com o coração apertado, que a mãe iria morar em outra cidade por um tempo. Por que, papai? Perguntou Ana com os olhos cheios de lágrimas. Porque às vezes os adultos precisam de espaço, filha. Mas ela ainda é mãe dos vocês 2 e virá visitá-los. Pedro, mais velho e mais perceptivo, me abraçou forte. Não chora, papai. Eu vou cuidar de você e da Ana. Aquelas palavras de um menino de apenas 8 anos me partiram o coração.
Era eu quem deveria estar cuidando deles, não o contrário. 2 dias depois, Maria pegou algumas roupas e saiu, sem olhar para trás. Minhas mãos tremeram quando tranquei a porta atrás dela. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava verdadeiramente sozinho com os meus filhos. As aulas na faculdade de contabilidade começariam em março. Tinha 2 meses para organizar minha vida. A primeira providência foi procurar trabalho. Com apenas o ensino médio, minhas opções eram limitadas na cidade grande. Consegui um emprego como auxiliar de escritório num pequeno armazém, trabalhando meio tempo enquanto as crianças estavam na escola da vila. O salário era mínimo. Mal dava para as despesas da casa, que ainda dependia da roça, mas era um começo, meu primeiro passo na direção da independência. As semanas seguintes foram de adaptação. Acordava às 4 da manhã, preparava o almoço, deixava pronta a comida para janta, arrumava as crianças para a escola, ia trabalhar no armazém até o meio-dia, voltava para casa, fazia o serviço da roça, ajudava os filhos com a lição e, à noite, quando eles dormiam, estudava para a faculdade. Aos finais de semana, cuidava da roça, fazia faxina pesada e nos poucos momentos livres tentava dar atenção aos meus filhos, que sentiam a falta da mãe. Maria aparecia esporadicamente, trazia presentes caros, brincava com as crianças por algumas horas e ia embora, deixando um vazio que eu tinha que preencher com abraços extras e histórias antes de dormir. No início de março, quando as aulas começaram, a rotina ficou ainda mais apertada. 3 vezes por semana, pegava o ônibus das 17 horas para a cidade vizinha, assistia às aulas até as 22 e voltava no último ônibus. Nesses dias, deixava as crianças com minha irmã. Chegava em casa quase à meia-noite, exausto, mas com uma sensação de realização que nunca tinha experimentado. Na faculdade, a maioria dos alunos tinha idade para ser meu filho. Ao princípio, me olhavam com curiosidade ou com condescendência. Alguns professores também pareciam duvidar da minha capacidade, mas logo perceberam que eu não estava ali para brincar. Estudava com uma determinação que assustava. Notas máximas, trabalhos impecáveis, participação exemplar em sala de aula. Não me permitia falhar, não podia falhar. Aquela era a minha única chance de construir um futuro diferente para mim e para os meus filhos. Aos poucos, conquistei o respeito dos professores e dos colegas. Alguns jovens começaram a me procurar para pedir ajuda com os estudos. Um deles, Ricardo, tornou-se meu amigo. Tinha apenas 20 anos, mas uma maturidade rara para sua idade. João, ele me disse um dia, você é minha inspiração. Quando me formar, quero ser forte como você. Sorri, sem saber como responder. Eu nunca tinha me visto como forte, apenas como alguém tentando sobreviver da melhor maneira possível. O primeiro ano do curso foi o mais difícil. Houve dias em que pensei em desistir, dias em que o cansaço era tanto que adormecia sobre os livros, dias em que as lágrimas vinham sem permissão quando ouvia meus filhos perguntando quando a mãe voltaria para casa. Mas por cada momento de fraqueza, havia momentos de descoberta e alegria. A emoção de entender um conceito novo, o orgulho de receber um elogio de um professor, a satisfação de ver meus conhecimentos crescendo a cada semana. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre noites de estudo e dias de trabalho na roça, eu seguia em frente. Não era mais apenas pela vingança ou pela necessidade, era por mim, pelo homem que eu descobria ser a cada dia. Um homem que aos poucos aprendia a traçar seu próprio caminho no mundo. O segundo ano do curso de contabilidade chegou mais rápido do que eu esperava. Era 1981, e aos poucos nossa rotina foi se estabelecendo. Pedro, agora com 8 anos, e Ana, com 6, pareciam ter se adaptado à nova realidade. Maria aparecia esporadicamente, trazia presentes caros, passava algumas horas com eles e ia embora. No início, doía vê-los esperando ansiosos na janela toda sexta-feira, muitas vezes em vão, mas com o tempo, até essa expectativa foi diminuindo. Meu emprego no armazém havia evoluído. Agora eu cuidava do estoque e da parte mais simples da contabilidade do estabelecimento, o que me permitia ganhar um pouco mais. Nas manhãs de sábado, dava aulas de reforço em matemática para crianças com dificuldade escolar, seguindo os passos do Sr. Raimundo. O dinheiro ainda era curto, mas estávamos sobrevivendo. Na faculdade, eu já não era mais visto como uma curiosidade. Os colegas mais jovens me procuravam para pedir conselhos, tanto sobre os estudos quanto sobre a vida. Os professores me tratavam com respeito, alguns até me incentivavam a continuar os estudos depois de formado. Você tem potencial para ser um grande contador, João, dizia o professor de finanças. Um grande contador.
algo que parecia um sonho distante demais para o lavrador pobre que eu fui um dia. Mas agora, depois de tudo que conquistei, começava a parecer possível. Foi em maio daquele ano que o inesperado aconteceu. Estava na sala de aula, apresentando um trabalho sobre análise de balanços, quando vi um rosto familiar entrando discretamente e sentando-se no fundo da sala. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Era Maria. O que ela estava fazendo ali? Por que viera me procurar na faculdade? 1000 perguntas surgiram na minha mente, mas mantive a compostura e terminei minha apresentação. O professor elogiou meu trabalho, os colegas aplaudiram, mas eu mal ouvia. Meus olhos voltavam-se invariavelmente para aquela figura no fundo da sala. Quando a aula terminou, ela se aproximou. Parecia mais velha. Tinha olheiras profundas, os cabelos desgrenhados, vestia roupa simples que eu nunca tinha visto. "Você estava ótimo lá em frente", disse ela com um sorriso tímido que não combinava com a Maria que eu conhecia. "Sempre soube que você era inteligente. O que você está fazendo aqui, Maria?" Perguntei diretamente, enquanto guardava meus livros na bolsa. "Precisava falar com você, é importante." Concordei em conversar com ela na lanchonete da faculdade. Sentamos em uma mesa afastada, longe dos olhares curiosos dos meus colegas. "Como estão as crianças?" perguntou ela depois de um silêncio constrangedor. "Estão bem. Pedro ganhou o concurso de matemática da escola. Ana está aprendendo a tocar violão, coisas que você saberia se aparecesse mais." Ela baixou os olhos. "Eu sei, João. Tenho sido uma péssima mãe." "O que você quer, Maria? Não acho que veio até aqui para falar sobre as crianças." Ela respirou fundo. "O bebê nasceu há 3 meses. Uma menina, Clara. E eu não tenho para onde ir. Dr. Ricardo me deixou. Voltou para a esposa." Não pude evitar um sorriso irônico. Então ela descobriu quem ele realmente era. Ela pareceu ferida com minhas palavras, mas não retrucou. Apenas assentiu, como se concordasse. Fui despejada da casa onde estava morando. Pensei em voltar para o sítio. "Você e as crianças gostariam que eu voltasse? Podemos recomeçar, João. Longe de tudo isso, posso cuidar da casa, dos filhos." Olhei para ela incrédulo. Depois de tudo o que havia feito, depois de ter destruído nossa família, abandonado os filhos, me humilhado inúmeras vezes, ela esperava que eu simplesmente voltasse para ela como se nada tivesse acontecido? "Você está falando sério, Maria? Acha mesmo que podemos simplesmente recomeçar? E o que acontece quando aparecer outro homem rico? Vamos ter que recomeçar de novo?" "Eu mudei, João. Aprendi a minha lição." "Não, Maria, você não mudou. Só está sozinha e com medo. E sabe o que é irônico? Há 2 anos eu teria aceitado sua proposta. Teria largado tudo e ido com você, só para manter a família unida, para dar uma mãe presente aos meus filhos. Mas agora eu sei que mereço mais." Ela pareceu genuinamente surpresa com a minha resposta. Em sua mente, provavelmente imaginava que eu estaria ansioso para tê-la de volta, para ter de volta a segurança que uma esposa proporcionava. "O que aconteceu com você, João? Você está diferente." "Aconteceu que eu descobri quem eu sou. Descobri que posso criar meus filhos sozinho, que posso estudar, trabalhar, ter meus próprios sonhos e que não preciso de uma mulher que me trata como um objeto descartável, que me troca pelo primeiro rico que aparece." "Mas e as crianças? Elas precisam de uma mãe. Elas precisam de uma mãe que as respeite e me respeite, que seja um exemplo de caráter, não alguém que abandona a família quando surge uma nova emoção." Ela ficou em silêncio, mexendo o nosso careiro, evitando meu olhar. Pela primeira vez, vi Maria sem aquela postura arrogante, sem aquele ar de superioridade. Parecia pequena, frágil. "Eu ainda te amo, João", disse ela finalmente em voz baixa. Aquelas palavras que um dia teriam feito meu coração disparar, agora soavam vazias. Não sentia raiva, nem alegria, nem tristeza, apenas uma indiferença tranquila. Terminei meu café, peguei minha bolsa e me levantei. "Vou perder o ônibus se não for agora. As crianças vão gostar de te ver este final de semana, se você quiser aparecer." Ela assentiu sem forças para argumentar. Deixei ali sentada sozinha na lanchonete e caminhei para o ponto de ônibus. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era exatamente felicidade, nem vitória.
Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Como se finalmente tivesse fechado um capítulo doloroso da minha vida. No ônibus, olhando a paisagem noturna pela janela, refleti sobre como tudo havia mudado em tão pouco tempo. 2 anos e meio atrás, eu era um lavrador inseguro que se definia apenas como marido de Maria, o pai dos filhos dela. Agora eu era João, estudante, trabalhador, pai e um homem que descobria a sua própria força. Maria apareceu em nossa casa no sábado seguinte, como havia sugerido. Trouxe presentes para as crianças, passou o dia com elas, levou-as para brincar no rio como fazia antigamente. À noite, quando os coloquei para dormir, Pedro me perguntou: "Papai, a mamãe vai voltar a morar com a gente agora?" "Não, filho. Sua mãe vai morar em outra cidade por causa do trabalho dela, e nós vamos junto." Hesitei por um momento. "Não, querido. Vamos ficar aqui. Vocês vão continuar na mesma escola, com os mesmos amigos. Eu vou terminar meu curso para ser contador, mas a mamãe vai vir visitar sempre que puder." Ele ficou em silêncio, absorvendo a informação. Depois, para minha surpresa, disse: "Eu prefiro assim, papai. Quando a mamãe morava aqui, você chorava muito. Agora você sorri mais." Essa observação vinda de uma criança de 8 anos me emocionou profundamente. Meus filhos percebiam muito mais do que eu imaginava. Maria se mudou para a cidade vizinha na semana seguinte. Prometeu visitar uma vez por mês e mandar dinheiro regularmente para as despesas das crianças. No início, cumpriu a promessa. Depois as visitas foram ficando mais espaçadas. Eventualmente, soubemos por conhecidos que ela havia se casado novamente. Um homem comum, que não era rico. A vida seguiu seu curso. Meus dias eram preenchidos com trabalho, estudo e cuidados com os filhos. Não havia tempo para sentir solidão ou autopiedade. Cada pequena conquista era celebrada. Uma nota boa na faculdade, uma promoção no armazém, a primeira vez que consegui economizar para comprar um rádio novo. No final de 1981, quando o ano letivo estava terminando, recebi uma proposta que mudaria novamente o curso da minha vida. O contador do armazém onde eu trabalhava me chamou para uma conversa. "João, eu estou me aposentando. Sei que você ainda não se formou, mas sua reputação na faculdade é excelente. Os professores falam muito bem de você. Gostaria de considerar você para assumir a posição. O salário não é muito, mas permitiria que você deixasse a roça e se dedicasse mais aos estudos." Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era uma oportunidade de ouro, trabalhar como contador em um estabelecimento, mesmo antes de me formar. O salário, embora modesto, era superior ao que ganhava na roça e como auxiliar juntos. E o melhor, teria horários mais flexíveis, poderia acompanhar de perto a educação dos meus filhos. "Mas eu ainda tenho 1 ano e meio de curso pela frente", argumentei. O gerente respondeu com um sorriso: "Você já demonstrou ter o talento e a dedicação necessários. O diploma virá com o tempo. O que eu preciso é de alguém com a sua determinação e inteligência." Aceitei a proposta imediatamente. A sensação de estar finalmente entrando no caminho que havia escolhido para mim era indescritível. Quando contei a novidade para o Sr. Raimundo, ele me abraçou com lágrimas nos olhos. "Viu só, João? Eu te disse que você conseguiria. Este é apenas o começo." Naquela noite, sentado na varanda da minha casa, olhando as estrelas no céu claro do interior, permiti-me sonhar com o futuro. Um futuro que pela primeira vez parecia brilhante e cheio de possibilidades. Um futuro que eu mesmo estava construindo com as minhas próprias mãos, com a minha própria força. O menino tímido que um dia sonhou em ser alguém importante se transformou num homem que descobriu que podia ser o herói da sua própria história. E essa descoberta, esse poder que ninguém jamais poderia me tirar, valia mais do que qualquer riqueza. Janeiro de 1982 chegou com o calor intenso típico do verão brasileiro. Iniciei meu trabalho como contador auxiliar no armazém. Minha função era apoiar o gerente, cuidando das finanças, dos pagamentos e ocasionalmente substituindo-o quando necessário. No primeiro dia,
Entrei no escritório tremendo. Alguns olhares curiosos me encaravam. Muitos pertenciam a pessoas que me conheciam desde sempre, como o João, o lavrador abandonado pela esposa. Será que me respeitariam? Será que veriam em mim um contador ou apenas um homem separado tentando se virar? O gerente do armazém, o senhor Elias, um senhor de seus 60 anos, que administrava o local há mais de 40 décadas, me apresentou à equipe. Este é o João. Ele vai nos ajudar este ano e eu tenho certeza que vocês vão adorá-lo tanto quanto eu. Aquele simples gesto de me chamar de João e me dar a responsabilidade, mesmo antes de eu ter o diploma, fez meu coração disparar de emoção. Era a primeira vez que alguém me apresentava pelo que eu estava me tornando, não pelo que havia deixado para trás. As primeiras semanas foram um turbilhão de aprendizado. Observava atentamente como o senhor Elias conduzia o negócio, como lidava com os fornecedores, como transformava conceitos complexos em números compreensíveis. À noite em casa, além de estudar para o meu curso, preparava materiais para organizar as finanças do armazém. Pedro e Ana pareciam orgulhosos de me ver na cidade. "Meu pai é contador", dizia Pedro aos amiguinhos, inflando o peito. Este orgulho infantil valia mais do que qualquer reconhecimento profissional. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Alguns funcionários testavam minha autoridade. 2 deles, filhos do antigo gerente, chegaram a dizer em voz alta: "Marcos disse que você não é contador de verdade." Respirei fundo, engoli um insulto e respondi com calma: "Seu pai tá certo, Marcos. Ainda não tenho diploma. Estou estudando para isso." Mas sabe quem também não tinha diploma quando começou a montar o seu próprio armazém? O nosso patrono, o senhor Juvenal. Ele era lavrador e se tornou um dos maiores comerciantes da região através do seu esforço. Às vezes, o que faz um contador não é um papel na parede, mas o desejo de ajudar o negócio a crescer. A equipe ficou em silêncio. Marcos baixou os olhos, constrangido. A partir daquele dia, as provocações diminuíram. Trabalhava dobrado, preparava relatórios, corrigia dados, estudava para o meu próprio curso, cuidava dos meus filhos e da casa. Muitas noites dormia apenas 4 ou 5 horas, mas cada pequena vitória renovava minhas forças. Um balanço que finalmente fechava, um sorriso de aprovação do proprietário, um bilhete carinhoso de um funcionário agradecendo pela organização. Quando o senhor Elias retornou 1 mês e meio depois, encontrou a contabilidade em ordem e a equipe mais produtiva. Para minha surpresa, ele pediu ao proprietário que mantivesse o arranjo em que dividíamos as responsabilidades. "João tem um dom", disse ele. "Seria um desperdício relegá-lo apenas a tarefas assistenciais." Em julho daquele ano, chegou o momento do estágio obrigatório do curso de contabilidade. Normalmente, seria necessário buscar uma empresa diferente para realizá-lo, mas o proprietário conseguiu uma autorização especial para que eu cumprisse as horas no próprio armazém onde já trabalhava. Era uma bênção. Não precisaria me deslocar, poderia conciliar melhor os horários. O segundo semestre de 1982 foi de consolidação. No armazém, já era tratado como um contador efetivo, mesmo ainda sendo oficialmente um auxiliar. Na faculdade, meus professores começavam a falar sobre as possibilidades após a formatura. "Você deveria considerar uma pós-graduação, João", insistia o professor de auditoria. "Com seu potencial, poderia fazer muito mais." Uma pós-graduação. A ideia me assustava e me seduzia ao mesmo tempo. Era um sonho quase impossível para um homem separado com 2 filhos, morador de uma vila do interior. Mas se eu tinha chegado até ali, superando todos os obstáculos, por que não continuar sonhando? Em outubro, recebi uma notícia que mudou novamente o curso da minha história. Uma grande empresa de laticínios da cidade vizinha, a maior da região, estava abrindo concurso para contadores efetivos. Era uma instituição renomada, com melhores salários e condições de trabalho. A inscrição exigia apenas o certificado de conclusão do 2º ano do curso de contabilidade que eu já possuía. Hesitei em me inscrever. Significaria viajar todos os dias para trabalhar, reorganizar toda a nossa rotina. E havia o medo. E se eu não fosse aprovado? Será que eu estava preparado para competir com contadores mais experientes, muitos já formados há anos? Foi meu filho, Pedro, então com 9 anos, quem me deu o empurrão que eu precisava. Encontrou-me olhando pensativo para o formulário de inscrição, sentado à mesa da cozinha. "Vai, papai", disse ele simplesmente.
Você sempre fala que a gente deve tentar mesmo com medo. Aquela sabedoria infantil me tocou profundamente. Eu realmente dizia isso aos meus filhos. Como poderia ensiná-los a ter coragem se eu mesmo recuava diante dos desafios? Inscrevi-me no concurso. Estudei como nunca nas semanas seguintes, aproveitando cada minuto livre. As provas aconteceriam em novembro. Uma escrita de conhecimentos específicos, uma de ética profissional e uma entrevista com a digetoria. No dia da primeira prova, acordei antes do amanhecer. Peguei o primeiro ônibus para a cidade vizinha com o estômago embrulhado de nervosismo. O local estava cheio de candidatos, a maioria mais jovem que eu, recém-formados, cheios de energia e confiança. Sentei-me na carteira designada, respirei fundo e me concentrei nas questões. Para minha surpresa, a prova parecia mais fácil do que eu imaginava. Os anos de estudo intenso, as noites debruçadas sobre os livros, as aulas práticas, tudo havia me preparado melhor do que eu imaginava. Saí com a sensação de que havia me saído bem. A prova de ética profissional, uma semana depois, seguiu o mesmo padrão. As perguntas sobre conduta, responsabilidade, temas com os quais eu já lidava diariamente, fluíram naturalmente. A prática diária, somada ao estudo teórico, estava dando seus frutos. A entrevista final seria o maior desafio. Recebi o tema uma semana com antecedência. Como a contabilidade pode impulsionar o crescimento de uma empresa de laticínios? Passei dias preparando o meu discurso, ensaiando em casa para os meus filhos, refinando cada explicação. No grande dia, entrei na sala onde 3 diretores me esperavam. Montei meus gráficos e números que havia preparado, usando um pequeno quadro negro que comprei para as crianças. Comecei a falar. Os 30 minutos designados passaram como um relâmpago. Quando terminei, suava frio, mas tinha a certeza de que havia dado o melhor de mim. Os resultados sairiam apenas em janeiro do ano seguinte. Voltei à minha rotina, tentando não pensar muito no assunto. O final do ano letivo estava chegando. Havia muito trabalho a fazer. No armazém, organizamos uma pequena festa de Natal. As crianças apresentaram peças teatrais, cantaram canções natalinas, os pais compareceram orgulhosos. Entre eles, para minha surpresa, estava Maria. Havia meses que não a víamos. Estava mais magra, o cabelo um pouco grisalho, mas bem vestida como sempre. Depois da apresentação, ela se aproximou. "Os meninos estavam ótimos", disse com um sorriso constrangido. "Pedro tem muito talento para matemática." "Vi sim, ele estudou bastante", respondi educadamente. Não sentia mais raiva ou mágoa, apenas uma estranha indiferença. Era como se Maria fosse um personagem de uma história que eu havia lido há muito tempo. "Soube que você fez o concurso para Laticínios Grande Safra", ela comentou enquanto caminhávamos para fora do armazém. "Boa sorte, espero que consiga." "Obrigado", respondi, genuinamente surpreso com o comentário. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas se despediu e foi embora. Mais tarde, Ana me contou que ela havia perguntado se ela e o irmão gostariam de passar as férias de janeiro com ela na cidade vizinha. "Eu disse que só vou se o Pedro também for", ela explicou. Pedro, sempre protetor, recusou o convite. "Não quero deixar o papai sozinho", ele disse. Meu coração se apertou com aquela declaração. Às vezes me perguntava se não estava sobrecarregando meus filhos com responsabilidades além da idade. "Podem ir, meus amores", disse a eles naquela noite. "Papai vai ficar bem, vocês merecem se divertir nas férias." Após muita conversa, concordaram em passar 2 semanas de janeiro com a mãe. Organizei suas malas, preparei listas de recomendações, sufoquei o medo de vê-los partir. Era a primeira vez que ficaríamos separados por tanto tempo. No dia em que Maria veio buscá-los, me segurei para não chorar. Abracei-os como se fosse para sempre. Respirei fundo o cheirinho de cabelo de cada um. Guardei na memória seus sorrisos animados com a viagem. Ficariam fora até o dia 20 de janeiro, 2 dias antes da divulgação do resultado do concurso. Aquelas 2 semanas sem meus filhos foram estranhas. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Aproveitei para fazer uma limpeza profunda, reorganizar armários, preparar material para o próximo ano letivo. Mas as noites eram solitárias. Percebi que, em meio a toda a correria dos últimos anos, nunca tinha realmente parado para confrontar a solidão. Os resultados do concurso seriam divulgados em 22 de janeiro. Na véspera, mal consegui dormir. Rolava na cama imaginando 1000 cenários diferentes.
E se eu tivesse ido muito mal? E se ficasse em último lugar? Como encararia meus colegas no armazém, meus filhos na manhã seguinte? Pedro e Ana já haviam retornado de viagem, cheios de histórias para contar sobre o tempo com a mãe. Tentei me concentrar neles, mas minha mente estava no resultado. Ao meio-dia, não aguentei mais. Pedi à vizinha para ficar com as crianças e peguei o ônibus para a cidade vizinha. O edital com os resultados estava fixado no quadro de avisos. Uma pequena multidão se aglomerava diante dele. Fiquei atrás, com medo de olhar. Um jovem ao meu lado comentou com um amigo: "Fiquei em 10º lugar. Viu quem ficou em primeiro? Um tal de João Alves de Souza. Nunca ouvi falar." Meu coração parou. Primeiro lugar. Eu abri caminho entre as pessoas e lá estava meu nome no topo da lista. Primeiro lugar entre 120 candidatos. Tive que ler 3 vezes para acreditar. Voltei para casa flutuando. Mal podia esperar para contar aos meus filhos, ao Sr. Raimundo, ao Sr. Elias. Aquela conquista não era apenas minha, era de todos que haviam acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Ao descer do ônibus, vi Pedro e Ana esperando no ponto, acompanhados da vizinha. Seus rostos ansiosos se iluminaram quando sorri e fiz sinal de positivo. Correram em minha direção e me abraçaram forte, os 3 pulando juntos na calçada como crianças. Naquele momento, olhando para meus filhos sorridentes, para a rua tranquila onde morávamos, para o céu azul do interior que testemunhava minha jornada, soube que havia chegado ao destino. Não era o final da história, longe disso. Era apenas o reconhecimento de que o caminho que eu tinha escolhido para mim estava certo, de que todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todos os momentos de dúvida e medo haviam valido a pena. O menino tímido de 17 anos que acreditava precisar de uma mulher para ter valor, se transformou em um homem forte, independente, capaz de traçar seu próprio caminho. Um homem que seus filhos podiam admirar. Um homem que talvez pudesse inspirar outros a encontrarem sua própria força. E isso, meus queridos, não tem preço. Bom, meus queridos, se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!